Olá, pessoal. Bem-vinda, bem-vindo por aqui ao Devaneios. E eu quero te avisar que nesse vídeo eu compartilho experiências que envolvem situações nas quais eu tive crise de ansiedade e pânico. Então, se esse é um tema sensível para você nesse momento, talvez seja importante assistir com cuidado. Ou você pode escolher também voltar em um outro momento, no seu tempo, no seu ritmo. E um lembrete importante, né? Cuide de você, seu tempo, seu bem-estar, inclusive emocional, eles vêm primeiro. É isso. Um abraço. Bem-vinda, bem-vindo ao Devaneios. Obrigada por você estar aqui, para as minhas reflexões, pensamentos, devaneios. Adoro quando você se chega para escutar minhas histórias. E vou fazer uma prática de todo o início do meu vídeo, a gente fazer nossas 3 respirações profundas, colocando o pé no chão, sentindo a base e dizendo: eu estou aqui. Você pode soltar o ar pela boca ou pelo nariz. O importante é que você se sinta presente aqui e agora. Agora sim, podemos falar dessa próxima história, dessa nossa próxima conversa. E esse vídeo acaba sendo uma continuação do vídeo anterior, tá? Porque eu comecei a contar sobre a história do meu fazer, né? Depois de falar do meu ser, o meu fazer. E essa evolução do meu estar me tornando, né? E o quão interessante é o quanto tempo a gente leva só fazendo, ao invés de se tornando e sendo. Às vezes a gente esquece esse ser, quem a gente é realmente na essência, né? A gente tá ali tão no fazer, que o ser ele fica um pouco de lado, a gente acha que tem menos importância, mas não tem, gente. Essa integração é importante. E para mim hoje, com essa consciência, o que eu acredito, que não é uma verdade absoluta, essa é a visão da Van, é que o ser, ele vem antes do fazer, tá? Mas enfim, continuando a história, e por que eu comecei com isso? Porque a partir do momento que eu comecei a trabalhar, eu encontrei em mim uma força, tá? Então eu tinha essa força do fazer maior do que meu ser. E eu explico. Nessa fase de transição, da fase de criança, da fase de adolescência, aí até se tornar adulta, eu tinha comentado no último vídeo que, né, nasci numa família mais humilde e eu sempre tive amizades com pessoas que de um nível social maior que o meu, que tinham casas mais bonitas, melhores, que moravam em bairros melhores. Então eu achava como eu tinha essa visão do ter e do fazer diferente. Eu achava que para a gente ser alguém eu tinha que ter ou fazer algo, eu me subestimava, eu me colocava para baixo, eu me achava inferior. Então, e eu tive amizades com pessoas que tinham mais posses, vamos dizer assim, um poder aquisitivo maior. E eu, quando eu morava lá no interior, nessa cidade que eu comentei, eu morava numa casa que era numa rua de terra, e eu acho que é legal esse contexto para a gente entender que a ambiência, as crenças, as definições que a gente vai colocando na nossa cabeça nos moldam, né? E aí, desde de criança, então eu morava numa rua de terra que ninguém morava, era uma cidade pequena, que na época devia ter uns 60 mil habitantes.
E eu tinha vergonha de morar lá. E poucas pessoas, só os amigos mais próximos sabiam que eu morava lá. E eu lembro que eu ia trabalhar, ia a pé, numa distância até longa, mas eu tinha vergonha de pegar o ônibus da cidade, porque o ônibus municipal da cidade, na minha concepção, nossa, era. Nossa, jamais. Se alguém me visse descendo de um ônibus, por quê? Porque todo mundo tinha carro, todo mundo tinha moto, todo mundo se locomovia ou morava tão perto né, de trabalho, de escola, enfim, que não precisava pegar ônibus, mas eu morava distante porque eu também morava na periferia dessa cidade, que era um bairro que estava crescendo e que não tinha nem chegado ao asfalto. E mais uma vez eu estava também morando, né, com a minha mãe, obviamente, mas numa casa emprestada, tipo o tal do morar de favor. E, enfim, e aí eu tinha vergonha, tanto que quando chovia, eu ainda assim ia a pé com guarda-chuva, só que aí eu enrolava uma sacola plástica no meu sapato por conta do barro que formava, né, da terra com a água da chuva. E muitas vezes à noite, quando eu voltava do cursinho, ou eu pegava carona, ou aí, ok, já pegava ônibus, porque não tinha muita gente entrando na cidade, ou eu dormia na casa de uma tia que morava no centro da cidade, num lugar que, na minha concepção, era bacana. Então, era tudo sobre como eu pensava. E assim como eu penso, é como eu via a vida, né? E agora, que isso vem até hoje, né? O jeito que a gente pensa é como a gente acaba enxergando a vida. E então, a minha autoestima, nossa, era baixíssima, né? Eu não enxergava valor em mim mesma. Então, quando eu comecei a trabalhar, que eu comecei a tomar decisões, que eu comecei a ter escolhas, eu por mim mesma, eu ainda estava na fase de adolescente, depois me tornando adulta e até chegar em São Paulo, que é o final da história do último vídeo, eu comecei a ter essa força no trabalho. E aí o que aconteceu? Eu ancorei toda a minha autoestima onde? No meu trabalho. Ainda mais quando eu vim para São Paulo, que eu não tinha muito esse papel social, porque as pessoas ainda não me conheciam, eu investi tudo que eu tinha. E falei assim: é aqui que eu realmente vou me dar bem, sabe? É aqui que eu vou ser alguém. É no trabalho que eu vou me destacar. Porque quando eu comecei a trabalhar aqui em São Paulo, na área administrativa, como auxiliar administrativo, eu comecei a me destacar. E, as pessoas com as quais eu trabalhava, para as quais eu trabalhava, elas me elogiavam e tudo mais. Então eu falei assim, gente, aqui. Então eu peguei isso com todo afinco. Então, assim, olha o contexto todo para que eu começasse a ancorar a minha autoestima no trabalho, que isso ficou muito, muito forte minha vida inteira. Até uma parte dela, que hoje eu já tenho uma outra visão. Mas, e aí foi assim, então eu comecei a trabalhar nessa área administrativa, comecei a fazer a faculdade de tecnologia. E aí o marido de uma dessas pessoas, que eram minha chefe na época, ele é dono até hoje de uma empresa de tecnologia. E aí eles, né, na conversa de casa, e eles são amigos dessa minha tia, e aí ele falou, eu vou chamar a Vanessa para trabalhar comigo na empresa de tecnologia, já que ela, né, tá fazendo faculdade de tecnologia, e vocês gostam tanto, elogiam tanto o trabalho dela, porque inclusive nessa época que eu trabalhava lá nessa escola para educadores, eu automatizei a biblioteca, coloquei sistema de pagamento, porque eu que recebia os pagamentos das alunas e dos alunos, eu que fazia o fluxo de caixa, sabe, da empresa, meio que o balanço mesmo, sabe? E eu cuidava de tudo. Nesse lugar que eu trabalhei aqui, nesse começo meu de São Paulo, gente, eu fazia café, eu tirava lixo, eu recolhia lixo, eu punha lixo, eu limpava, eu montava a mesa, né, do lanche das turmas, eu matriculava as pessoas, eu atendia telefone, né, eu acertava as mensalidades, então é isso, cuidava desse financeiro e organizava, enfim, automatizei a biblioteca, eu era tipo uma faz tudo. E aí ele me convidou e eu fui trabalhar na empresa de tecnologia. E aí eu fui trabalhar e aí eu estava fazendo a faculdade
Gente, é muito interessante, porque eu comecei a faculdade em 1999, então o tal do bug do milênio eu peguei nessa fase. E aí eu tinha ido, né, em 2000 já para essa empresa de tecnologia e eu me encantei com a internet, né? E eu falei, gente, esse negócio é maravilhoso. E na faculdade eu fazia aula de programação, sabe? De escrever programas em algumas linguagens, mas também não era isso que eu queria. Mas quando a internet chegou no Brasil, nossa, gente, eu amei aquilo. E aí foi aí que começou minha carreira mesmo, corporativa em São Paulo. Comecei numa empresa de tecnologia que o produto que eu trabalhava era precursor do que veio se tornar o Google Analytics. Para quem trabalha e conhece, enfim, essa área. Então, assim, essa coisa de tráfego pago não existia, a internet, a gente media os acessos ao site de uma forma totalmente diferente, mas esse foi o começo da minha carreira. E aí eu me encantei da minha carreira corporativa em São Paulo, com faculdade, já pensando no que eu ia fazer, né? Mas eu nunca tive medo, assim, de mudar. Então, isso que eu acho que foi interessante. Eu sempre gostei, assim, sabe, da novidade, da coisa nova. E aí, então, enfim, eu comecei essa minha carreira na tecnologia e passei ali alguns anos nessa empresa, que, nossa, me trouxe muito, muito aprendizado. Geralmente as pessoas até trabalham com consultoria num caminho inverso, né? Começam numa empresa, depois elas mudam para uma consultoria e fazem projetos e tal. Eu já comecei na tecnologia fazendo projetos e trabalhando em consultoria. Então eu ia em muitos clientes, trabalhava em muitos clientes. E aí eu comecei a ver essa mudança rápida, assim, né? Da menina lá, que era bem isso que eu imaginava, né? A história da menina do interior que morava lá na rua de terra, que se acanhava, que tinha vergonha, que tinha autoestima lá no pé, enfim, começou a construir a história, né? Dela aqui, porque eu tinha uma definição de sucesso na minha cabeça, né? E essa é até uma pergunta que eu faço para você. Qual é a sua definição de sucesso? Porque isso foi uma das coisas que, sabe, eu tive vários cliques ao longo da minha vida e hoje minha definição de sucesso é completamente diferente de definições de sucesso que eu já tive antes. Mas a minha definição de sucesso naquela época é: eu vou me formar e eu vou ter um emprego e eu vou ganhar bem e eu vou ter um carro, sabe? Era assim, muito em ter, em possuir. Porque para mim era isso, assim, ser alguém era sobre ter e fazer, sabe? Eram posses e funções. Olha só, né? A identidade onde ela estava pautada. E aí, nessa empresa, foi muito interessante, porque eu vivi a revolução tecnológica. Eu vi a internet mudar da área de TI para a área de marketing. E eu acompanhei essa mudança. Então, nossa, eu trabalhei com muitas empresas, todas as instituições financeiras maiores, eu fiz projetos e trabalhava junto com as equipes. Indústria farmacêutica, indústria de entretenimento, varejo. Nossa, eu fiz uma implementação numa grande varejista enorme. Então, assim, foi muito interessante, assim. Então, eu comecei a ter contato, eu tive que fazer uma evolução grande, né? Então, tudo mexia comigo, né? Nessa questão da autoestima e tudo mais, e tudo que eu estava vivendo aqui, me sentindo muito sozinha, porque eu não tinha amigos, enfim, eu tinha minha irmã e minha mãe, mas aquilo estava muito pesado, assim, para mim. Mas o fato é, eu não comecei a tomar remédio. Na época, eu, é, eu descobri ou retomei, porque eu já tinha vivido algo junto com o espiritismo, então eu fui buscar a espiritualidade por meio de uma religião. Para mim, espiritualidade é a gente se conhecer, é a gente se aprofundar, saber como nós
quem nós somos e como nós funcionamos, né? É esse espaço de conexão comigo e com algo maior. Naquela época, eu optei por seguir um caminho pela religião. Então, eu comecei a frequentar um centro espírita kardecista. E aí eu ia no centro da cidade, lá na Rua Maria Paula, que tem, né, a Federação Kardecista daqui de São Paulo. Então, eu ia lá, aí eu comecei a fazer cursos, eu tomava passe, fazia tratamentos que eles passavam, assistia às palestras. Então, foi com isso, na época, que eu consegui meio que controlar as crises de pânico que eu tive e as crises de ansiedade, mas elas não passaram. Eu vivia ainda com medo. Mas eu conseguia controlar, respirar, saber que o medo era irreal. É como se eu tivesse já descoberto naquela época que eu era a observadora. Eu não era aquele sentimento, eu não era aquele medo, eu não era aquela falta de ar, eu não era aquela coisa que me travava a garganta, não era nada daquilo. Mas eu ainda não tinha muito conhecimento, assim, não sabia que eu precisava de mais auxílio. Eu não recorri a psicólogo, eu não fiz terapia naquela época, porque tinha muito tabu, gente. Isso foi há 25 anos, então, mais até, quase 30 anos, né? E então era uma coisa que fazer terapia, ter um psicólogo, era. Eu não gosto de falar isso, mas eu vou falar isso aqui, porque é como se falava na época, era coisa de louco, sabe? Assim, nossa, eu acho isso muito pesado, mas enfim, para vocês entenderem. E eu falava, não, eu não tô louca, sabe? Não, eu não preciso disso, sabe? Eu não tenho nenhum problema de saúde mental. Era isso. Mas enfim, aí, então só para vocês saberem como eu passei por essa fase sem tomar remédio. Então eu fui buscar um caminho. A gente precisa de ajuda, gente. Isso é uma coisa muito, muito importante. Quando a gente está passando por algum desconforto, quando nós não estamos conseguindo por nós mesmos um caminho entender, nós precisamos de profissionais, sabe? Profissionais qualificados. Óbvio que talvez não esteja próximo. Naquela época eu não tive esse auxílio, e não necessariamente nem pelo fato da questão financeira, mas é porque era ignorância. A ignorância no sentido de falta de conhecimento. Você precisa de ajuda, você precisa de alguém. Mas não tive, sabe, essa sensibilidade, nem minha família, enfim. E é isso, mas quem está me ouvindo e que passa por isso, passa por alguma situação assim, a gente precisa de ajuda. E hoje eu até conto com uma rede de apoio muito grande, sabe? São várias pessoas maravilhosas que eu tenho como profissionais que me acompanham hoje, porque sim, a gente precisa. Essa é uma vulnerabilidade que não é uma fraqueza, é uma, sabe, é uma coragem que a gente tem de contar com a ajuda das pessoas e saber que nós não precisamos dar conta de tudo, né? Enfim. E aí, né, voltando, eu sei que eu nunca tive esse medo de mudar. Então, eu sempre fiz várias mudanças ao longo da minha carreira, inclusive com os temas trabalhados. Eu, majoritariamente, eu trabalhei com serviços. Eu nunca trabalhei na indústria, vendendo um produto físico específico. Eu sempre trabalhei com serviço. Então, eu comecei em tecnologia, vendendo serviços de tecnologia, né, para a internet e tudo mais. Ali eu vi essa grande sacada, essa grande virada da internet, não só para TI, mas para produto, para marketing, para o negócio. Foi quando a internet começou a dar dinheiro e a gastar dinheiro, né? Porque as empresas começaram a investir mais. Elas falaram: bom, eu estou investindo, eu tenho que ganhar dinheiro, então eu participei ativamente dessa mudança. Nossa, foi sensacional vivenciar isso, sabe? Então, eu agradeço muito até por todos os lugares pelos quais eu passei, onde eu trabalhei. E aí depois eu saí deste mundo, eu fui para o mundo dos serviços financeiros. Eu trabalhei com WebTrends, que era essa ferramenta. Depois eu fui para que hoje é Rede, que era a Redcard, de serviços financeiros.
E aí também, nossa, eu tive a possibilidade de, sabe, colocar todo o meu conhecimento dessa área digital. Então, minha carreira ela começou no digital lá em 99. Então, por isso que meu histórico é muito de digital e aí que migrou de TI para marketing. Então, nossa, eu participei de vários projetos muito interessantes, inclusive de acabar com o papel, porque era um gasto muito grande e de ligações no call center da rede na época. E aí eu comecei a trabalhar com consultorias, né? Trabalhar com McKinsey, com outras, enfim, também não vou ficar aqui falando os nomes, que eu nem sei se eu posso. Dos lugares que eu trabalhei, eu vou falar. Mas assim, e aí eu comecei a me achar uma pessoa muito importante. Eu me achava muito importante. Eu achava muito importante ter reuniões. Eu achava muito importante ter uma agenda, sabe? Eu fui de uma época que ontem, inclusive, eu com algumas pessoas, a gente estava conversando disso. Eu tinha cartão. A primeira vez, gente, que eu tive cartão de visitas impresso, eu achei o máximo. Eu falava, gente, eu sou muito importante. Eu tava lá. Vanessa Amorim, na época eu até acho que era analista, eu estava como consultora, eu nem lembro direito, mas eu achava o máximo lá. Consultora XPTO. Como a gente se apega aos rótulos. O ser humano ama categorizar uma coisa. A gente ama categorias, rótulos, rótulos no sentido de, fulano é isso, ciclano é aquilo, né? E colocar as coisas numa categoria, sejam elas inanimadas ou não. E eu achava aquilo o máximo. Então, eu me sentia muito importante. Eu ia para reuniões e eu falava com o cliente. E eu tinha uma agenda, inclusive eu tinha uma agenda eletrônica. Ai, gente, era assim incrível. Aí eu comecei a ter meu próprio celular, porque eu sou de uma época que a gente não tinha celular, né, gente? Lá atrás a gente precisava de uma carta de habilitação para ter um celular. Meu primeiro celular foi da BCP, eu lembro que era caríssimo, enfim. Era muito, muito que hoje veio a ser a Claro, a BCP, né? Enfim, e aí eu me sentia muito importante. E ali, gente, eu ocupava um lugar, eu era uma leoa. E aí eu comecei a me masculinizar. Por quê? Gente, eu fiz ciência da computação. De 50 alunos na sala, eram 3 mulheres, principalmente naquela época que eu comecei a faculdade em 99. E aí eu sentia, trabalhando em tecnologia, que eu tinha que ser mais dura. Eu sempre gostei de me arrumar, ser mais vaidosa, mas eu era dura. E aí eu até comecei a usar óculos naquela época, que meu grau era pouquinho, mas para passar uma visão de uma pessoa mais velha, porque eu aparentava ter menos idade do que eu tinha. Eu só usava salto, saltão. Comecei a me vestir de forma social para passar credibilidade, porque eu comecei a ver que isso fazia sentido dentro do mundo corporativo. Ou seja, gente, sabe o que eu comecei a fazer? Usar máscaras. Antes, né, a gente já começa na vida, mas quando a gente entra assim nos nossos papéis sociais, a gente usa muita máscara. É como se eu vestisse uma fantasia e saísse pra vida. Gente do céu, isso tinha um peso, só que ele era invisível na época. Mas eu gostava daquela fantasia que eu estava vestindo, sem saber que eu estava aos poucos iniciando o meu distanciamento do meu ser, sabe? Do meu eu interior mesmo. Mas enfim. E aí comecei a viver tudo isso, vivendo ali em clientes importantíssimos, em reuniões, assim, sabe? Que eu me destacava e fui evoluindo, subindo na carreira, aí até que eu resolvi mudar. Eu falei, eu dos motivos que eu quis mudar é porque eu participava dos projetos dos clientes e quando eu implementava, eu saía de cena, então eu não via a coisa depois acontecendo. E eu falava, ai gente, mas eu quero trabalhar num lugar onde eu sinta e veja as coisas acontecendo, né? E aí eu lembro que eu senti essa vontade. Eu sempre tive muito esse dom do ensino, inclusive na empresa de tecnologia eu ministrava curso também, né? Então eu dava curso para todo. Nossa, eu formei
algumas centenas de pessoas, acho que milhares de pessoas naquela época, da tecnologia que a gente trabalhava. Mas aí eu mudei para serviços, eu fui para a rede, onde eu pude, né, evoluir mais, ter todas essas reuniões, me sentindo super importante e fazendo projetos e também me destacando, evoluindo a cada ciclo. Ou eu ganhava um aumento de salário, ou eu era reconhecida e ganhava uma promoção, ia subindo, entrei como analista júnior, eu dei um passo para trás, porque eu já era consultora, eu entrei como pleno, analista pleno, né? Para quem é do mundo corporativo vai entender aí essas nomenclaturas que eu estou falando. Aí eu fui analista sênior, e aí eu fui para especialista, depois me tornei coordenadora, depois gerente, né? E assim a gente vai indo, construindo. Eu falei, nossa, meu plano tá dando certo. Minha definição de sucesso, que eu entendo como sucesso, estou trilhando aí este caminho. E aí eu sei que eu estava na rede, fiquei ali por 6 anos, 5 anos e pouco. E aí eu falei, só que eu sempre trabalhei com B2B, né? Empresa com empresa, eu sempre atendi clientes e tudo mais. E aí eu falei, ai gente, eu queria trabalhar com consumidor final. Eu quero trabalhar com o consumidor final, eu quero ver como as coisas funcionando, até porque enquanto eu estava lá na rede, na época, foi quando eu comecei meu MBA, porque o que eu fiz também, né? Eu fiz uma faculdade, que é a Universidade Ibirapuera, gente. E eu contei no último vídeo que não foi uma universidade renomada, era a universidade que eu podia pagar. E aí eu falei assim, então beleza, eu faço numa faculdade meia boca, vamos dizer assim, mediana, para baixo, vamos ser sincero. Eu falei, e depois eu reforço esse meu currículo e meus títulos, meus cargos, minhas medalhazinhas, né? E aí eu fui fazer um MBA na FIA, que é da USP, aí eu fui fazer especialização na GV, porque eu já estava trabalhando, conseguia pagar, e eu falei, não, então eu quero. Uma porque eu gosto de estudar, mas outra porque eu também queria o título. O título era super importante. E aí eu lembro que eu comecei a fazer o MBA e eu me encantava. E o MBA que eu fui fazer era em marketing, porque eu tinha feito faculdade de tecnologia e eu vi toda essa transição da minha carreira, que algumas escolhas foram minhas, mas outras foram bem intuitivas e que eu nem entendia isso muito bem como eu entendo hoje, né, naquela época. E aí eu fui fazer essas especializações na área de marketing para fazer essas transições. E lá no MBA eu tinha me encantado. Eu falava assim, gente, eu quero saber como que a cabeça do consumidor funciona, porque eu quero encantar esse cara, eu quero, sabe? Enfim, eu falei, eu quero que ele se encante pelo produto, pelas coisas, pelo serviço que eu estou vendendo, né? Então eu sempre tive muito essa vontade desse entendimento, né, do nosso funcionamento, do nosso cérebro e como entender o ser humano. E aí eu mudei a carreira também para trabalhar com o consumidor final, e aí eu fui para Múltiplos. E aí na Múltiplos eu trabalhei, que hoje é Latam PES, né? Foi a empresa que eu mais gostei de trabalhar. Gente, desculpa as outras, mas a Múltiplos é que eu mais gostei de trabalhar. Não pelas pessoas, eu falo trabalho em si, tá? Porque as pessoas, eu amo todas as pessoas com as quais eu trabalhei e as que eu carrego até hoje, obviamente, né? Porque o ambiente de trabalho, vamos combinar, ele pode ser bem tóxico. Mas se a gente não estiver preparado para lidar com aquilo, a gente acaba entrando também nessa toxicidade, né? Mas, enfim. E aí eu comecei a trabalhar na Múltiplos, eu amava, e eu comecei a trabalhar com o consumidor final, e foi ali que eu dei o grande salto da minha carreira, sabe? Que aí eu entrei como coordenadora, e aí eu fui ali como gerente sênior, e aí eu fui passando e assumindo muitas responsabilidades, e e foi uma empresa maravilhosa, que eu sofri muito quando eu decidi sair, mas porque ela não era mais aquilo que eu achava que era. E ali eu tive, assim, um grande holofote. Aí eu comecei a aparecer para o mercado, eu era chamada para dar palestra, eu era chamada para. Ainda não existia podcasts assim, como tem hoje naquela época,
mas eu era chamada para muitos eventos sociais, eu era convidada para as viagens internacionais que os fornecedores faziam. Eu comecei a ter uma equipe grande, comecei a lidar com milhões de orçamento, né? Em orçamento, milhões de reais. Tinha acesso às empresas grandes, né? Então, naquela época aí já existia o Google, a Meta, que na época era Facebook, enfim. Então, ali eu tive mais reconhecimento, mais autoestima ancorada no trabalho. Ali eu já tinha meu relacionamento, né, do meu casamento, que eu já fui casada. Então, assim, ali eu falei assim, gente, sabe aquela receita? Receita não, né? Porque a gente não recebe uma receita, a gente recebe uma cartilha, que aí a cartilha vem lá assim, o que você vai fazer, né? Você vai estudar, você vai nascer, vai brincar, vai para a escolinha, aí você começa a estudar, aí você vai crescendo, aí você vai escolher um curso, você vai fazer uma faculdade, você vai começar a trabalhar, você vai trabalhar, você vai fazer seu dinheiro, você vai comprar o seu apartamento, você tem que ter uma casa, aí você vai casar, né? Vai namorar, vai casar, vai ter filho depois de casar, né? Porque vem todas as regrinhas dos condicionamentos sociais. E e aí vai ser uma pessoa, né, bem sucedida. Então era aquela coisa, falei, opa, ó, estudei, me formei, tô trabalhando em empresa, tô fazendo o que eu gosto, tô ganhando dinheiro, tô namorando, casei. Beleza. Aí chegou na parte do filho, eu pulei, né? Eu realmente não tenho filhos, eu não tive filhos e foi uma escolha. Eu decidi não ter filhos, eu nunca quis ser mãe. É interessante isso, eu tô muito bem com isso, mas era um querer, sabe? Aí eu falei, não, eu não vou ceder, né, essa pressão da sociedade que a gente sente. Mas enfim, naquela época, então eu tava seguindo, sabe, todos os passos dessa cartilha. Eu falei, nossa, tô ótima. Tô trabalhando workaholic. Trabalhava mais de 12 horas por dia. De final de semana eu trabalhava. Às vezes eu perdi eventos sociais e familiares. O meu ex-marido, ele até entendia, mas era motivo da gente discutir, porque eu realmente trabalhava bastante. Aí você imagina, depois resolvi estudar e fazia MBA junto e estudava no final de semana. Aí o final de semana que eu não estava estudando, eu estava trabalhando, eu estava fazendo coisa, estava fazendo trabalho. Até cansa, né, gente? Quanta coisa a gente busca no externo, porque a gente não dá espaço para aquilo que está aqui dentro, sabe? Falar. Então, eu me preenchia de coisas externas, mas eu não estava inteira. Eu não sentia uma inteireza. E eu mudei de emprego porque onde eu trabalhava já não estava tão legal, era múltiplos. Eu não aguentava mais ter que me provar, porque eu fiquei anos fazendo isso, assim, porque mudava, tive muita mudança, assim, de liderança. Eu falei, não quero mais. E aí eu mudei e fui pro Einstein. E eu falei, mudei completamente. Eu vou sair de serviço financeiro, de varejo, de aéreo, de tecnologia e eu vou para a saúde. Isso eu nunca tive medo, porque a minha autoestima no trabalho era muito enaltecida. Eu tenho uma confiança, né, com relação ao trabalho, eu já tinha uma confiança muito grande, então é assim, eu vou para cima, manda que eu faço qualquer coisa. E aí eu fui para o Einstein. E no Einstein eu falei, cara, eu quero mais tranquilidade, eu quero uma coisa assim, sabe, que me preencha, enfim. E eu fui muito feliz nos 2 anos e meio que eu fiquei no Einstein. Eu fiquei na Múltiplo 6, depois eu fui e fiquei 2 anos e meio no Einstein. E no Einstein, eu falei, nossa, que forma diferente de trabalhar, né? Assim, de resultado. Trabalhei em empresas de capital aberto, então aquela pressão por resultados, que eu acordava olhando números, né? O que a gente vai fazer, nós temos que vender, o que nós vamos mudar, qual vai ser a promoção, enfim, responsável pelas metas e pelo resultado da companhia, e vai atrás de receita, margem e tudo mais. Meu Deus. E no Einstein eu tive uma mudança muito grande, foi uma experiência muito linda, tanto pessoal quanto profissional.
porque eu fui para o Einstein no final de 2018, enquanto eu estava lá em 2019, foi quando eu me separei. Em 2020 veio a pandemia e eu estava lá, responsável pelo marketing do Einstein. Eu era a pessoa que era responsável. Eu não tinha um diretor executivo acima de mim, tratando de marketing. Eu respondia diretamente para o CEO, né? Para o diretor geral que cuidava da parte corporativa do Einstein e respondia diretamente para o presidente do Einstein, né? Que é uma pessoa muito querida, ambos, mas que é um médico, né? E que ele tem essa posição lá de presidente até como um voluntariado, né? Mas eu tive essa experiência no Einstein que foi fantástica. Foi uma experiência pessoal e profissional. E então ali me deu assim, eu tive uma força de entender o meu lado pessoal e não só profissional, porque o meu profissional, a gente perdeu referência de tudo na pandemia, né? Eu vou gravar depois um outro vídeo contando, sabe, dessa minha experiência que eu tive lá no Einstein, porque ela foi muito, muito enriquecedora. E as pessoas incríveis, apesar de eu ser bem sabatinada, assim, quando eu cheguei lá, e que foi maravilhoso, mas enfim, foi uma experiência maravilhosa. E aí lá, né, aconteceu a passagem da minha mãe, quando ela faleceu em 2020, e aí, num determinado período, eu acabei saindo do Einstein e voltei para o varejo. E aí eu vou falar para vocês que eu acho que isso foi muito simbólico, porque eu estava num lugar que me centrava mais, apesar de muita coisa, eu tinha muita autonomia, eu tinha muita, muita coisa para fazer. Mas ali eu tinha começado a me questionar. Cara, não sei se eu estou gostando, será que é isso? Eu comecei a me questionar e eu estava ali nos meus 42 anos, que é um dos nossos setênios, né? Do sexto para o sétimo setênio, e os setênios são super importantes, né, na antroposofia, que foi uma coisa que eu vim estudar depois. E os meus 42 anos comecei a ter essa crise, a crise do vazio, da falta de sentido, só que eu não estava entendendo isso ainda. E aí eu falei, não, eu acho que eu preciso de mais desafio, eu preciso ir para um lugar mais dinâmico. E eu voltei para o varejo. Foi quando eu fui para a BR Malls, que hoje é Allos, que é uma rede de shopping centers. Eu estava diretora de marketing naquela época e viajando o Brasil inteiro. Eu comecei a viajar quando a gente começou a poder viajar, né? Ainda na fase de transição da pandemia. E eu comecei a viajar pra caramba, viajando o Brasil inteiro com uma equipe gigante de mais de 200 pessoas, contando todos os shoppings e contando os terceiros, enfim, e a equipe da holding que eu tinha, com um orçamento de milhões, e eu voltei para aquilo que eu achava que ia me trazer aquela felicidade no trabalho de novo. Lê do engano. Porque aí eu comecei a trabalhar ali. Em 2021 teve a passagem do meu pai, e aí eu tive. Aí começaram a cair, sabe, a virar as chaves. E eu falava, opa, peraí, não é trabalho. E aí eu lembro que eu fazia terapia e minha psicóloga falava assim para mim: você se separou, você teve problemas no seu relacionamento, só que os seus problemas de trabalho, eles sempre foram muito maiores para você, com pesos muito maiores. Ela falou assim: você conseguiu digerir e evoluir, construir um caminho quando você se separou, mas você não está conseguindo evoluir em tirar a sua autoestima, em deixar de ancorar a sua autoestima no trabalho. Ela falou o quanto você sofre, o quanto você se desgasta, o quanto você chora com coisas de trabalho. É mais pesado do que as coisas das suas relações afetivas. Eu falei, nossa, né? Assim, eu acho que uma das coisas mais importantes da nossa vida é o companheiro ou a companheira que você escolhe. Hoje eu tenho eu acredito nisso, né? É muito importante quem vai caminhar
com você, mais importante do que o seu trabalho, mais importante do que o que você faz, né? Para mim, tá? Essa é a minha visão. Mas naquela época eu era totalmente, como eu falei, tudo ancorado no trabalho. Mas desde 2018 eu fui estudando mais sobre mim, sobre autoconhecimento. Aí eu já não estava ligada a uma religião, eu já não estava ligada a um dogma religioso. Então eu acho que eu me considero, já que a gente adora rótulo e categoria, talvez eu esteja assim numa categoria de universalista. Eu abraço tudo. Então, budismo, hinduísmo, cristianismo, né, na visão de Cristo, que a Jesus Cristo para mim é uma figura muito importante na minha vida, espiritismo, enfim, umbanda. Então, gente, eu respeito todas e vou pegando o que faz sentido, assim, para mim, sabe? Então, desde 2018, eu já me aprofundo nesses estudos de ferramentas e caminhos para a espiritualidade, para mim, para o meu ser. Mas eu nunca tinha praticado muito, eu tinha muito conhecimento com pouca prática. Só que aí, quando eu comecei a ter esses encerramentos de ciclos e esses lutos, mudanças de emprego, mudança de casa, mudança de estado civil, a perda da referência com a pandemia, a passagem da minha mãe e do meu pai, eu falei, opa, 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 tá tudo misturado, agora é a hora. Aí eu comecei a fazer um monte de curso, eu entrei num monte de curso, assim, de cura energética, cura de criança interior, cura da ancestralidade. Eu nunca tinha olhado para os meus avós, eu nunca tinha pensado nos meus bisavós, nos meus trisavós, nos meus tataravós. O quanto essas pessoas passaram e foram dizendo sim para eu estar aqui agora. O quanto eu sou formada dessas histórias. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Ai, eu não tive muito tempo. Eu não conversei muito sobre isso com os meus pais. Eu só conheci um avô que estava vivo enquanto eu também estava viva, né? Estou viva, mas a gente não conversava sobre isso. Eu era pequena também, muito pequenininha, acho que eu não tinha nem consciência, discernimento. Eu não sei dessas minhas histórias, sabe? Da minha ancestralidade, dos meus antepassados. Então, se você tem essa oportunidade, converse com seus pais, converse com seus avós, converse com quem está próximo. E conte sobre você também para as pessoas, sobre quem você é, não sobre o que você faz. Mas, enfim, e aí eu comecei a entrar, sabe, nessas. Comecei a fazer curso, fui fazer curso de reiki, me tornei, sou reikiana, e comecei a fazer essas coisas mais profundas, tendo catarse em casa, chorando, deitada no chão, no meu tapetinho de yoga, e sozinha, né? Eu já estava morando sozinha, e olha, foi incrível. Foi doloroso de um tanto, mas foi incrível. E aí eu comecei a entender que o trabalho já não tinha aquele lugar tão importante no sentido de ser. Ou seja, eu comecei a entender que a minha identidade não era no fazer, não era no ter, porque eu estava bem-sucedida, ganhando bem, um salário, bônus, ações, carro, um bom apartamento, né? Já tinha me separado, mas tinha tido um ótimo casamento. E eu falava, meu Deus, mas eu tô me sentindo vazia, o que tá me acontecendo? Até que eu comecei, quando eu fui para o meu último trabalho corporativo em grandes corporações, que foi na BR Malls, hoje Allos, eu falei assim, nossa, tô mal. Eu senti que eu ia ter crises de novo, porque meu batimento cardíaco estava muito elevado. A falta de ar era gatilho para mim. Aí eu falava, meu Deus.
Tô sentindo como eu vou ter falta de ar. Meu batimento cardíaco tá alto e eu tô só sentada na mesa. Às vezes eu tava esperando uma refeição num restaurante, meu coração tá, batendo a 130 batimentos, sabe? Eu olhava no relógio assim, eu falava, ai, o que tá acontecendo? E aí eu comecei a me questionar demais e eu fui procurar uma psiquiatra pela primeira vez na minha vida em 2022. E aí eu já estava com os meus 43 anos nessa época e eu comecei a tomar remédio. Eu tomei ansiolítico por 1 ano porque eu precisava. Então, eu precisava desse controle. Meus neurotransmissores, meus hormônios, o cortisol lá em cima, estava tudo desregulado. Eu precisava de de um reequilíbrio, de um recalibramento. E aí eu fui, tomei remédio, mas foi daí que começou o meu questionamento. E no próximo vídeo eu vou contar mais sobre isso. E o que me fez me questionar, como que eu me sentia, o que eu comecei a pensar, o que me fez tomar a decisão de sair do mundo corporativo, se eu me planejei, como eu me planejei. Mas para finalizar esse vídeo, eu queria trazer uma reflexão de quem você é. Se eu te escrevesse uma pergunta e pedisse para você responder escrevendo, mas traga, né, o que vier de cara. Se eu te falar assim, quem é você? Me descreva você. Muito provavelmente você vai trazer funções, como eu sou filho de fulano, eu sou pai de ciclano, mãe de Beltrano. A gente vai trazer, porque ser mãe, ser filho são funções, não é necessariamente quem você é, porque se seus pais têm a passagem e falecem, você continua sendo você, né? Seus filhos depois crescem e saem de casa e tal, você continua sendo você. Seu trabalho também não te representa. Então, assim, quem é você? Sem as suas funções, sem o seu trabalho. E principalmente sem as máscaras. Quais são as máscaras que hoje você está vestindo para se caber em algum lugar? Em casa, no trabalho, nas amizades, no círculo que você faz parte. Que peso que você está dando para as coisas? O peso que elas realmente têm? O peso que você coloca? Que máscara que já não está fazendo sentido? Então, fica com essa reflexão, pensa. E não se descreva como uma identidade no fazer. Vamos lembrar da nossa identidade no ser, que está aqui dentro, que toca a nossa alma. Obrigada mais uma vez por você estar aqui. E até o próximo vídeo.